Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, abram os ouvidos do coração que eu falo, né? Que aqui tem uma outra orelhinha que vai direto para o coração. Sobretudo para o seu olhar diferenciado, sobretudo para o seu pensamento. Nós estamos falando hoje sobre psicologia positiva. Nossa convidada é a Carol Valdez, que já deu aqui várias informações sobre esta nova, vamos dizer nova, né, abordagem em relação à psicologia, que é a psicologia positiva, né, Carol? Você falou um pouco sobre quando, né, que acontece, como aconteceu, né? Faz quantos anos que existe esse trabalho da psicologia positiva? Ele já tem alguns anos, mais de 20 anos, mas no Brasil É mais é recente. mais recente. Não é tão novo assim ainda, Aham. mas ainda é mais recente. Entendi. É. A gente estava falando, inclusive, em relação a essa questão de encontrar a felicidade na psicologia positiva. Isso é viável? Seria mais ou menos que mostrar o outro lado da moeda? A pessoa, por exemplo, um depressivo, né? Ele está vendo aquilo tudo nas nuvens cinzas, enfim. Aí é como se fosse mostrar o outro lado da moeda de que existe, né? Outro olhar, outra vivência, outras expectativas. Ela está muito mais voltada, Claudinha, para o ser do que para o ter. Olha. Por exemplo, algo que impacta bastante as pessoas é esse dado que eu vou colocar agora. Hum. Uma compra de carro, compra de sapatos, compras mesmo. Ela tem um limite para durar de euforia e felicidade dentro da gente, no máximo 7 Uhum. semanas. Uhum. Agora, hábitos como praticar exercícios, fazer o bem para o próximo, viajar com os amigos, duram um índice de positividade, bem-estar e felicidade de 8 semanas e até mais. E Olha. quando você, por exemplo, viaja e depois de 5 anos você vai ver fotos, né, daquele tempo que você viveu, ouve uma música que você ouviu nessa viagem, automaticamente você evoca memórias de bem-estar e traz essas memórias para o teu presente e sente a mesma felicidade que você sentiu no momento vivido. Então, é ser e não ter, As né? lembranças que você evoca são boas e dá aquela sensação agradável, né? Mais ou menos como se a pessoa fosse remetida sobre todo aquele local, não? E construir também memórias positivas. Por exemplo, uma pessoa que ela quer construir um hábito para ela ter uma vida mais feliz, ela vai ter que modificar a vida dela aos poucos, porque se a gente for tentar fazer tudo de uma vez, não tem como. E o nosso cérebro, ele é um cérebro humano, É. então ele tem um limite. Leva de 21 dias a gente praticando hábitos diários para um hábito novo fazer parte do nosso cotidiano. E o cérebro só aceita 2 hábitos por vez. Olha isso. Aham. E é mais ou menos como que se a pessoa vai trabalhando, sobretudo a questão da gratidão, né? Também. A gratidão ela é uma das formas de praticar a psicologia positiva, mas não só a gratidão, como também a apreciação da beleza, a prática de atividade física, o fazer algo realmente que traga sentido para você, meditar, aprender a ser humano, praticar atos de gentileza. Então, tem bastante coisa que dá para ser trabalhada aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. É trabalhando isso com o nosso paciente, né? E aí, como é que faz em relação à questão da família? Porque aí você trabalha todas essas questões com o paciente, mas aí daí ele chega em casa e aí ele já está estressado, e aí gera briga, ele está com um pensamento voltado para outras questões, mas o ambiente profissional ou familiar dele está assim numa demanda muito carregada. É trabalhado de uma forma ou de outra com a família também? Pode ser trabalhado com a família também, mas isso também já dá para a gente imaginar, Hum. dentro dessa fala, como que a gente está acostumado a ter uma mente programada para a gente deixar se levar pela tristeza. Então, Ok. a gente pensa, uma pessoa que ela está muito feliz, ela volta para um ambiente que não está legal, aquela negatividade vai ser maior para ela. Por que não Uhum. ao contrário? Por que não ela que está se curando, está se tornando mais saudável, está se tornando mais feliz, ela não pode levar a luz dela para outros lugares, né? E Entendi. aí uma só luz acender várias outras luzes Exato. sem apagar a sua chama. Então eu Exato. acredito muito que a gente pode levar o bem, que a gente pode fazer essa corrente do bem. E quando você tem isso enraizado, não como algo passageiro, mas por isso a importância dos hábitos, do tempo justamente de 21 dias para isso ser praticado, para ser realmente parte da tua natureza, parte da sua rotina, você não vai deixar se abater com um mal, entendeu? Você vai ter uma outra postura e uma outra maneira de lidar com isso. Então, você consegue levar o bem-estar, a cura, a felicidade, a paz de espírito, a tranquilidade Uhum. para um outro ambiente.
E até, vamos colocar, meditar com relação às situações estressantes, né? Sem dúvida. E esse trabalho também é realizado com crianças e adolescentes. Como é que funciona, Carol? Com crianças, geralmente a gente usa bastante a ferramenta do baralho das emoções, que é um baralho Ai, justamente que a Miriam Rodrigues, psicóloga, criou. E aí nele é muito bacana que ele ensina todas as emoções. O que significa bravura, o que significa liderança, como lidar com a raiva de uma maneira positiva. Até porque às vezes fala assim, não sente, porque não é algo bom, não é uma emoção positiva. Você não tem que sentir, você não tem que vivenciar. Só que todos nós somos seres humanos e a gente precisa aprender a lidar com as emoções de uma maneira mais natural, porque exatamente. emoção são apenas emoções. E quando a gente se permite sentir, elas fluem como se a gente tivesse a corrente sanguínea, mas a corrente da alma de uma maneira mais fluida. E aí não fica travado, a gente não fica com engarrafamento. Aí Exato. quando vem a emoção da alegria, ela também vem e consegue transitar e passar por ali de uma maneira bem intensa e 100%, né? Olha que bacana. Me fala sobre os feedbacks que você recebe dos seus Olha, a pacientes. gente tem bastante feedback, é muito legal. As sessões eu vejo que elas são muito significativas. É muito emocionante quando uma pessoa chega no consultório e você vê, às vezes, ela num livro da vida dela, todo branco, sem pintura nenhuma, e daqui a pouco ela vai colocando, né, de uma metáfora que eu estou utilizando, um colorido na vida dela. Ela vai começando a agradecer, e aí, às vezes, através da prática da gratidão, as coisas vão acontecendo na vida dela, os caminhos vão tendo uma maior abertura, elas vão tendo mais oportunidades, mais abundância, prosperidade, porque a gratidão ela traz abundância e prosperidade também. A pessoa, quando ela está mais feliz, ela está mais otimista, um vendedor, por exemplo, ele consegue ter uma performance na hora da venda muito mais satisfatória do que uma pessoa pessimista, e lidar com o não, com os índices de rejeição que ele recebe ali no contexto diário também, de uma maneira muito melhor, porque ele já tem aquilo, não levei um não que é por mim, mas o não faz parte da vida, e aí você é resiliente, vou correr atrás do meu objetivo, vou ser mais otimista e oportunizar tudo que surge na minha vida para que isso possa me trazer mais felicidade. E muito importante, Claudinha, é felicidade primeiro, sucesso depois. Uma pessoa Olha. feliz, realmente feliz, que tem uma vida construída, e, pessoal, felicidade leva tempo, leva uma vida É, inteira, porque são é. infinitos hábitos que a gente pode colocar e fazer parte do nosso contexto. Mas uma pessoa que ela está focada em ser feliz, ela todo dia está se preocupando em construir felicidade na vida dela, o que ela vai fazer para ter uma vida mais feliz. Por isso que eu uso bastante essa hashtag para ser mais feliz, Uhum, entendeu? uhum. Sempre explica, o pessoal fala, é por conta disso. Porque a gente pode sim, cada dia ser mais feliz, cada dia ter mais sentido isso tudo. Então, uma pessoa que ela está mais preocupada com isso, ela vai automaticamente ter o sucesso na vida dela. Porque se você foca no sucesso primeiro, a felicidade É. depois, aquilo vem de uma maneira muito vazia. E aí a probabilidade de você entrar no nível de frustração também é muito grande. E aí perde também o sentido daquela questão do ser e ter, né? Sim, e volta para aquele contexto, né? Você Uhum. fica falando, eu quero, porque a gente está nessa era, né? Sim, Na sim. era digital, tecnológica, Uhum. que tudo vem muito rápido, as coisas chegam, você liga, 5 minutos pede o Uber, daqui a pouco o Uber está ali do É. lado. Então, isso também dá a impressão de que a gente não tem que construir nada. E eu Uhum. acredito muito na felicidade, sim, nela como possível para todos nós que somos seres humanos, porque não tem nada de diferente de você nem de quem está assistindo. Todo mundo aqui debaixo do céu é filho Uhum. de Deus, então, Sim. se é possível, e foi feita uma pesquisa mundial, e isso é científico, e é possível ser feliz para mim, para você, é possível para todo mundo, mas desde que isso possa ser construído, a gente possa olhar a felicidade como algo a ser colocado diariamente, enquanto hábitos que fazem sentido para nós, e aquilo que faz sentido para mim, talvez não vai fazer sentido para você. Porque nós Exatamente. somos pessoas diferentes. E é importante a gente ter essa É. singularidade. Talvez você, quando fizer o teste das forças de caráter, vai aparecer as 5 principais forças que você tem. Por exemplo, a Paloma que fez a primeira dela, a apreciação da beleza. A minha primeira, vitalidade. Mostra aí como a gente tem Entendi. as nossas singularidades. Aí ela utiliza
a dela de uma maneira melhor, no contexto diário das coisas que ela deseja, e eu vou utilizar a minha dentro das coisas que eu quero e que fazem congruência para mim. E assim, a gente viver em realizar os sonhos do nosso coração. A gente não está aqui à toa, né? A gente não está aqui para não Não. viver em abundância, para não viver numa prosperidade. Então, quando a gente tem essa possibilidade, esse meio, esse recurso, né, que hoje é científico, mas quem talvez esteja ouvindo e seja um pouco mais velho, tenha um pouco mais de sabedoria, em idade mesmo, fala assim, não, isso que a Carol está falando eu já conheço. Sempre dizia para minha neta aproveitar o pôr do sol, dar um descanso depois do almoço, meditar, agradecer, isso sempre foi colocado, que é a sabedoria dos antigos. Mas hoje a gente está tendo oportunidade de ver isso não só como uma fala, como se fosse uma filosofia de vida, mas também como uma ciência que pode trazer uma sociedade melhor. Então, às vezes, a gente está tão focado no que tem de problema, nas coisas ruins que estão acontecendo no nosso planeta, no nosso país, mas tem muita coisa boa surgindo, né? Da crise tem surgido muita inovação. Tem muita gente boa também, né, Carol? E a gente não pode achar que o mundo tá ruim, que tá cruel, porque tem muita gente boa também, né? Isso também é importante a gente ter esse olhar diferenciado, né? Até porque tem a questão subjetiva, né? Cada um é um, cada um tem a sua essência, cada um desenvolve, né, de uma forma, mas todos temos habilidades e dons. Alguns caminham para um lado mais negativo, vamos dizer assim, né? Outro para um lado mais explorador, nesse sentido da criatividade, da amorosidade, da afetividade, né? Eu vendo você falar assim, eu fico pensando, como se trabalhar a psicologia positiva com os pacientes enlutados, Carol? Não somente em relação àquelas pessoas que perderam alguém no sentido físico, mas um desemprego, né? Um desamor, uma separação, um adolescente, né? que reprovou. Há como se trabalhar isso Sim, a também. gente não olha para o transtorno de estresse pós-traumático, mas sim como você pode ter um crescimento pós-traumático. Ok. Porque fatalidade, dificuldade, perda, dor, todo mundo está aqui, todo mundo vive ou vai viver algum dia. Algum não tem em maior, como, em porque outra menor a intensidade, né? gente é ser humano, né? A gente está aqui justamente para viver isso. E uma coisa importante é que, quando a gente pratica a emoção positiva, na realidade a gente está se fortalecendo para passar por esses momentos que são mais difíceis e doloridos na vida de uma maneira com menos perdas. É como se a gente estivesse vestindo uma armadura, né? Com escudo, com espada, para a gente passar pelas guerras da vida, mas com menos danos, entendeu? Do que se a gente não tivesse uma estrutura tão forte. É a resiliência. Exato. É a questão de que você está no caminho, vão continuar acontecendo algumas vezes as pedradas, as chuvas, o dia de sol muito forte, o dia de serenidade, né? O que vai mudar é como é que você vai reagir diante dessas questões que vão A aparecendo gente para pode ti. olhar para o teu copo, por exemplo, e pensar, ele está meio cheio ou meio vazio? Exato. Né? Eu posso olhar para o teu copo e falar assim, não tem mais água. Ou eu posso falar, nossa, ainda tem um pouco de água para eu poder tomar. Então, tudo vai ser da maneira como você olha. O modo como você olha todas as coisas na vida. Então, a psicologia positiva, na realidade, ela vai mudar essa ótica, ela vai trazer um novo olhar, né, para tudo. Aí fala, não, é simples, então eu vou pensar em positividade. Não, não é simples. Porque para você ter um novo olhar sobre tudo, é você ressignificar todo o contexto da amplitude da tua vida. O teu casamento, a tua relação com seus filhos, a sua espiritualidade, a sua relação com você, a sua relação comunitária, a sua relação no teu contexto profissional. E aí é bem trabalhoso, né? Sim. É bem trabalhoso. A felicidade é simples. São hábitos simples que a gente tem que ver e tem que viver para ser mais feliz, mas ela é bem trabalhosa. Por isso que é construída. E realizar aquelas questões que lhe dão prazer, né? Não dá, por exemplo, para você poder realizar alguma coisa e falar, não, porque eu preciso ter esse olhar diferenciado, mas é uma coisa que a pessoa não gosta. E aí, nesse acompanhamento, é importante porque nesse processo ele vai descobrir, às vezes, uma coisa que está ali na frente dele, mas ele nem se deu conta de que ele gosta, né? Por isso que é importante, né? Você se perguntar, o que eu preciso para ser feliz? O que me faz feliz? O que me faz realmente feliz?
Não confundir a felicidade com euforia. Porque, às vezes, uma mulher pode falar, me fazer feliz é pegar o cartão de crédito e ir no shopping, fazer várias compras, mas, na realidade, isso não está trazendo felicidade. Está te colocando num processo vicioso. Entendeu? O que te faz feliz? O que é importante para você? E o que realmente faz sentido na tua vida? Olha que Mudar as coisa linda. perguntas, né? Ao invés de ter uma pergunta negativa, é mudar a forma de perguntar. Consequentemente, acaba mudando a sua forma de olhar, a visão que você tem diante do todo, Sim, né? aí te modifica, automaticamente você se modificando, você modifica o teu contexto familiar como um todo, você leva essa mudança para a tua família, e a gente não precisa seguir as nossas gerações numa aceitação das tragédias, das dores que a gente recebeu como uma herança genética comportamental. A gente pode agradecer pela vida que a gente recebeu, honrar essa vida e justamente levar as oportunidades que o mundo novo está trazendo e aquilo que está sendo colocado no teu dia a dia para lá. Porque não é à toa que eu estou aqui falando para você e não é à toa que as pessoas estão ouvindo isso em casa. Exato. Então, oportunidade todo mundo está recebendo. E aí a grande questão é, o que você faz com as oportunidades, com as coisas que você tem ouvido, com as coisas que têm aparecido no teu caminho. Até porque as pessoas têm aquele hábito de falar, nossa, olha, tá magra, olha, conseguiu determinada função, olha, está acontecendo tudo na vida daquela pessoa. Que sorte essa pessoa tem. Só que aquela pessoa de sorte faz treino, faz uma alimentação acirrada, né? Estuda muito, está sempre em busca de algo. Então as pessoas acabam meio que confundindo isso também, né? De que, na verdade, é a pessoa que está indo em busca daquilo que é melhor para ela. Diante de tudo isso, nós estamos falando sempre de sentido de vida, não é? Sentido de vida, você viver o seu pertencimento, porque aquilo que é teu, eu não posso pegar, porque é teu, tá aí, é o teu lugar no mundo, e aquilo que é para mim também tá para mim, né? Então todo mundo tem algo para si. Todo mundo tem uma força de caráter, volto novamente, e como você vai viver melhor com as suas forças de caráter, como você vai se desenvolver e se tornar a sua melhor versão. A gente não precisa olhar para o lado, ver o que o outro está fazendo e se focar nos sentimentos que não são positivos, como a inveja, a tristeza, ou até se sentir inferior em relação ao outro. A gente pode olhar o outro também como um exemplo a ser modelado, não copiado. Sim. Um exemplo para a gente falar, olha, se ela conseguiu emagrecer, que bacana, bacana, né? Vamos ver o que ela fez, que hábitos ela criou. Quem sabe se eu criar hábitos saudáveis na minha vida e me estruturar para ter uma vida mais saudável, uma vida automaticamente com mais longevidade, eu também vou poder ficar mais esbelta. Aí eu troco a palavra magra por esbelta, porque às vezes magreza não significa saúde, né? E a gente, na realidade, vive numa sociedade que também vive da imagem, mas não é só isso. É você realmente viver em conexão com a tua mente e com o teu corpo, né? Em sintonia. Isso que você está dizendo seria você se colocar sim em comparação, mas com você mesma. De que hoje eu posso realizar determinada questão na minha vida que eu não fiz ontem, né? Assim como que aí a cada Claudinha. dia eu vou construindo, né? Mas e se for colocar em comparação, não com o outro, porque cada um tem a sua alimentação, tem os seus objetivos traçados, é tudo subjetivo, né? Mas é algo sempre em relação comigo, é isso, ao né? eu. E aí as pessoas, elas podem servir como modelos, né? Não a serem copiados sistematicamente, mas servirem como exemplos, né? Então, alguém que fez um feito que para você te traz muita admiração. Vamos colocar uma mulher que ela sonha em ser uma boa dona de casa, ela é recém-casada, mas ela não sabe cozinhar. Aí ela tem uma avó que cozinha muito bem. Ela pode se espelhar nessa avó, porque na realidade a avó cozinha muito bem, porque ela levou anos praticando isso, então é o que ela faz de melhor por conta da prática, por conta do treino. E ela tirar algumas ideias, entendeu? Para ela conseguir colocar no molde dela, individual, mas com algumas pitadas do exemplo da outra. E aprimorar aquilo que é dela, Sim, né? aprimorar aquilo que é dela. E aí eu gosto de dar esses exemplos simples e práticos, porque às vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas para sentir muita felicidade. Mas E algo não, simples, né? até para gente que gosta bastante de bichinho de estimação, um simples olhar no olhinho do teu cachorrinho, do teu gatinho, produz ocitocina, que é o neurohormônio do amor no seu cérebro. No seu cérebro e no cérebro do teu bichinho.
e automaticamente você fica com mais 2 horas de positividade aí jorrando para todo o seu contexto celular, teu contexto orgânico Uma mesmo. troca extremamente saudável, né? Assim, querida, aqui tem assim, olha. Quais gestos ou pensamentos podemos criar no nosso dia a dia para que possa ajuda no do bem-estar consigo mesmo? Para quem está nos assistindo, né? O que, que ele pode criar para ele se sentir bem com ele mesmo? Gestos, pensamentos. Ano passado, a hashtag mais utilizada no Facebook foi a gratidão, seja grato, mas a gente tem que ter muito cuidado para que isso não seja somente algo Da verbal boca ou para então fora. um vício tecnológico, um vício que passou a ser utilizado porque o outro está usando. Mas focando na gratidão, é muito gostoso quando você vive sentindo a gratidão realmente com o coração, porque você vai conseguir intensificar a tua vida, focar no que funciona, produzir mais bem-estar. Então, como eu falei até no primeiro bloco, agradeça todos os dias 5 coisas que são legais para você, que deram certo. Agradeça escrevendo num papelzinho, porque quando você escreve, você está reforçando aquele hábito. Escreva uma carta de gratidão para alguém que foi importante para você. Vai até a casa da pessoa, leia a carta para ela. Ou então, para quem é professor, chame os pais dos seus alunos para fazer um elogio em relação ao desempenho escolar do teu aluno, que às vezes os alunos eles são chamados, os pais são chamados na escola quando eles têm alguma queixa, quando eles tiveram algum comportamento que não tiveram uma boa conduta. Mas como seria se a gente levasse esse olhar para o contexto escolar? Começa a elogiar, ver o que tem de bom, não olhar assim o que está errado. Além de tudo, praticar exercício físico, que é muito importante. O exercício físico ele produz novos neurônios, a meditação, apreciar a beleza, atos de gentileza, fazer o bem para o próximo, criar mesmo uma corrente do bem. Eu fico pensando assim, gente, que delícia que não é os pais serem chamados à escola, mas ai, o que esse menino já aprontou? Chega lá, é totalmente diferente daquilo que ele havia imaginado, né? Ai, que delícia que não deve ser exatamente você ter isso inserido na sua vida, não? E até no Ai, casamento também. Você pode olhar o que teu companheiro tem de melhor, não buscar o que ele tem de pior, de mais errado, porque ninguém gosta de levar crítica, né? Não que a gente não tenha que falar algo que pode ser melhorado, mas quando a gente recebe elogio, a gente se enche toda e aí fala: nossa, a pessoa está me elogiando, então eu vou fazer de tudo para continuar recebendo esse elogio, para eu ser melhor ainda. então, para finalizar, eu gostaria que você olhasse ali e deixasse uma mensagem para os casais que estão nos assistindo, né? O que cada um pode fazer nesse sentido para poder ter essa gratidão que vem realmente do coração em relação ao seu parceiro, vamos dizer assim. Dá uma dica aí para os nossos casais. Primeira coisa, pessoal, agradeça aos momentos vividos, que a pessoa esteve do seu lado, aos momentos difíceis que ela esteve com você. Olhe as qualidades, seja gentil. Se você vê que teu parceiro ele não está dando conta de fazer algo, porque talvez não é uma habilidade que ele tem tão desenvoltura para fazer, colabore, ajuda, entendeu? Seja mais altruísta na sua relação. E, principalmente, o reconhecimento e a gratidão porque a pessoa que está contigo, ao teu lado, ali, batalhando, isso vai dar uma valorização muito maior para a tua relação e, automaticamente, mais abundância para a vida de vocês. Ai, que coisa mais linda. Você é muito feliz por você estar aqui. Gratidão por tua Também, presença. Claudinha, bastante, gosto bastante de você, muito obrigada. Fico honrada com o teu convite, que você é uma pessoa de muita luz, muito feliz. E para mim é muito bom, aumentou meu grau de positividade estar aqui Coisa do seu boa. lado e com o pessoal todo participando dessa entrevista. Deus te abençoe, querida, cada Amém. vez mais. É recíproco, viu? Ai, gente, que alegria! E olha, há muito tempo as nossas agendas não se coincidem para que a gente pudesse trazer aqui Carol para poder falar de um trabalho tão lindo, tão maravilhoso que ela vem desenvolvendo, né, na vida dela, fazendo bem para ela, a família e para os seus pacientes também. Né? Então, fico muito feliz, Carol. Gratidão. Gente, tem um workshop neste que vai acontecer, né? Já não tem mais as vagas e eu, com muita alegria, vou participar também. Mas assim que abrir um novo grupo, né, de estudos, enfim, pode ter certeza que eu vou dizer aqui no programa Viver com Fé e Saúde, tá bom?
Olha, e eu quero dizer para vocês que nós também temos uma página no Facebook. Você pode acompanhar lá também, curte, acompanha, que todas as entrevistas que nós temos aqui semanalmente sempre são postadas lá. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.